Boa noite para quem tá aí online. A gente vai chegando aí devagarzinho, com um pouquinho de atraso na nossa live de hoje, porque peguei um pouquinho de trânsito para quem tá chegando aí agora. Vou deixar aqui no nosso chat o link para vocês depois solicitarem o formulário de participação, né, o certificado. Assim como eu fiz na semana passada e nas nossas últimas apresentações, eu vou mandando certificados. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada aí com os certificados da nossa segunda live, que ainda não chegou para vocês, mas ele deve estar chegando entre essa semana e a semana que vem. Contratei uma ajudante para mim. E também eu gostaria de deixar aqui lembrado que mesmo que vocês não participem da live ao vivo no nosso dia, né, de agenda, ela vai ficar gravada aqui nos nossos stories e nos nossos vídeos para vocês acessarem depois e tomarem aí o conhecimento. Hoje a gente tem aí uma ponte de feriado, né? Muita gente enforcou, tem muita gente participando, aproveitando o feriadão para descansar, para viajar. Mas mesmo assim eu vou deixar aqui o nosso bate-papo e depois quem tiver a intenção aí de assistir e de compartilhar com os nossos conhecimentos vai ficar aqui salvo para vocês. Como todos os vídeos do Instagram, eles ficam aí salvos para vocês, tanto no Instagram quanto na nossa página do YouTube. Hoje a nossa conversa é um pouquinho mais a fundo sobre uma segunda parte aí dos elementos de patrimônio. Na nossa última live a gente falou dos ativos e hoje eu vou falar com vocês das obrigações. O que são as obrigações aí dentro da contabilidade? Obrigação no nosso linguajar, no nosso dia a dia da contabilidade, elas estão voltadas aí para o que a gente deve a alguém, ou que a gente também chama muito aí de capital de terceiros. Capital de terceiros nada mais é que um investimento feito pelos demais fornecedores de capital, porque a gente sabe que fornecedor de capital dentro de uma empresa não é somente o sócio ou a caderneta de poupança que a empresa tem, ou algum tipo de aplicação, né, que é o que a gente chama de caderneta de poupança. Nós temos também os fornecedores de capitais externos, que é o que nós chamamos popularmente na contabilidade de capital de terceiros. Esse capital de terceiros, ele acaba constituindo para a empresa uma... como que eu posso falar para vocês? Uma obrigação. Porque toda vez que alguém disponibiliza alguma quantia em dinheiro para subsidiar algum tipo de investimento, ele acaba aí se tornando uma obrigação, porque ele te dá o dinheiro, mas vai chegar em algum momento que você vai precisar de retornar com esse dinheiro para essa pessoa. Então esse capital ele tem que ser devolvido. O que acontece então nesse caso? Como que a contabilidade trata essas obrigações? Essas obrigações no cenário contábil, elas são chamadas de passivos, ou a grosso modo, ou como a literatura contábil gosta de chamar, as fontes fornecedoras de capital. E o que eu gosto muito de frisar em relação aos passivos são os tipos de passivos, porque existe tanto o capital de terceiros quanto o capital próprio. Por que eu divido o passivo em duas formas? Porque a estrutura de patrimônio, a estrutura técnica contábil, ela divide essas fontes fornecedoras de capital em duas formas, em passivo e em patrimônio líquido. Todos os dois configuram obrigações, mas, porém, com funções diferentes. Os passivos, que são as obrigações comuns da empresa, a gente pode dizer que são os capitais de terceiros voltados para manter Só um minutinho, tem uma mensagem aqui que não dá para acessar. Sabrina, copia e cola no seu navegador para ver se vai abrir. Se não for abrir, deixa uma mensagenzinha no WhatsApp da minha página que eu te envio o link, tá bom? Fica aí a dica para os demais que acessaram depois, que não conseguiram talvez acessar o link. Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aí e colocar no navegador de vocês.
Mas se não der certo, deixa a mensagenzinha no WhatsApp para mim, no WhatsApp aqui da página, que eu mando o link para vocês, tá bom? Joia. Continuando então aí as obrigações. Nós temos dois tipos de obrigações, o passivo e o patrimônio líquido. Todos os dois, eles constituem uma obrigação, mas são obrigações diferentes. O passivo, eles são as obrigações voltadas para os fornecedores de capital para manter a empresa funcionando. Professora, mas quem que eu vou ter dentro desse passivo? Quem que vai estar ali? No passivo eu vou ter salários, fornecedores, os empréstimos, seja eles de curto ou de longo prazo. Mas quem? As despesas comuns, que são obrigações também, energia, água, contabilidade, que popularmente falando aí ficam dentro do contas a pagar, ou algumas empresas chamam de contas gerais, que eu já peguei alguns balanços contábeis que alocam essas despesas, essas obrigações de despesa lá no contas gerais, num grupinho chamado de contas gerais. Mas essas são aí os passivos, que são as fontes fornecedoras de capital para fazer a empresa funcionar. São as origens aí dos recursos, né? Que os passivos a gente sabe que eles são tratados aí como origens de recurso. E esse segundo grupinho de passivo, que também é uma obrigação, porém da empresa para com os investidores de capital, que são os sócios, ficam aí dentro do patrimônio líquido. O que é esse patrimônio líquido? Como eu falei, são as obrigações dos sócios da empresa com os sócios. É nesse grupo do patrimônio líquido que nós temos o capital social, que é o dinheiro que o sócio investe para que a empresa possa começar a funcionar. Professora, mas como que vai voltar? Como que esse valor vai voltar para os sócios da entidade? Como que esse valor volta? Porque se eu mandei um dinheiro, obviamente eu quero receber esse valor. O sócio recebe esse valor corrigido, ele vai ficar lá dentro do patrimônio líquido, ele vai ficar rendendo algum tipo de lucro, ele vai ficar rendendo algum tipo de juros. Como que vai ser, professora? A partir do momento que o sócio ele injeta um dinheiro numa empresa, ou seja, ele tem uma origem de recurso, ele vai converter esse recurso em um ativo. Geralmente, o capital social inicial ele é convertido ou em dinheiro ou em mercadorias. Essas mercadorias vão girar e vão fazer a empresa ganhar dinheiro e retornar esse dinheiro para os sócios. Esse dinheiro que retorna após como que eu posso falar para vocês? O lucro gerado pela venda desses produtos, ele volta em forma de distribuição de lucro, que é uma das formas dos sócios serem remunerados. A segunda forma dos sócios serem remunerados, eles terem retorno desse dinheiro que eles aplicaram, é por meio do Prolabore. Porque os sócios, eles são como funcionários da empresa, porém eles trabalham para a empresa funcionar. Então, como que a legislação falou? Além da distribuição de lucro, ele também tem que ter direito a uma aposentadoria e a benefícios de INSS. Só que, porém, ele tem que ser tratado de uma forma diferente dos funcionários normais. Então, ele também vai ter o seu salário, que é o Prolabore. Mas qual seria o valor desse salário? Qual que vai ser o valor que o sócio vai receber para poder administrar uma empresa? Eu não consigo mensurar o valor que a empresa deve pagar como salário para o sócio, porque o sócio se dedica à empresa inteira. Como que na prática isso é mensurado? Mensagenzinha da Franciana. Boa noite, Franciana. Quanto tempo? Como que a empresa vai mensurar esse salário do sócio? De que forma que ele vai ser mensurado? Usualmente, pessoal, a maioria das empresas adota aí o valor do salário mínimo, a título de retirada de Prolabore, porque o sócio vai ter duas remunerações no mês. Ele vai ter o salário dele, que é o Prolabore, e ele também vai ter a distribuição de lucro. Então, a maioria das empresas aí adota um salário mínimo, mas pode ser diferente? Pode ser um valor maior? Sim, desde que isso esteja com base no que foi pautuado lá no contrato social.
Porque o documento contábil que diz que o sócio tem direito a receber esse prolabore é o contrato social. Porque é no contrato social que a gente tem aí todas as obrigações que a empresa tem com seus investidores de capital. Professora, quando eu for lançar o valor do patrimônio líquido na contabilidade, no que diz respeito ao capital social, qual é o documento contábil que eu vou utilizar para poder comprovar essa operação? Porque toda operação contábil ela tem que ser comprovada de alguma forma. Eu tenho que ter um documento no futuro que comprove que eu, como sócia, investi, por exemplo, 300 mil reais em uma empresa. Qual é esse documento? Esse documento é o que a gente chama de contrato social. Esse contrato social ele vai mudar de acordo com o tipo societário? Ele não vai mudar. Ele tem o mesmo estilo. As cláusulas básicas de um contrato social são endereço, nome da empresa, quantidade de sócios, valor de capital social, administração. O que pode mudar é alguma outra cláusula específica que, de acordo com o tipo societário, a legislação ela vem aí a exigir. Mas a noção de obrigação que surge da integralização de capital social, ela é comprovada documentalmente pelo contrato social. Professora, mas qual vai ser o valor, então, além do prolabore, que o sócio vai ser remunerado? Existe aí alguma base específica? Vamos supor que ele não tenha prolabore, ele tenha optado por não ter retirada de prolabore. Ele tenha somente aí a distribuição de lucro. Como que eu vou saber qual o percentual de distribuição de lucro que eu vou ter? Eu tenho mais um sócio. O meu sócio tem uma participação de 70% e eu tenho uma participação de 30%, por exemplo. Qual que é o percentual que eu vou receber da distribuição de lucro? Qual que vai ser o meu salário? Aí vem outra regrinha que nós seguimos na contabilidade. O sócio ele sempre é remunerado de acordo com sua participação no capital social, de acordo com o valor que ele investiu na empresa. Por exemplo, eu não posso ter uma participação de 30% e ter uma distribuição de lucro de 70%. Essa distribuição de lucro ela pode até acontecer, mas tem que ser pautuada em reunião, tem que ser um acordo feito entre sócios. Geralmente, quando a sociedade aí não é composta, por exemplo, de membros da mesma família, que é uma sociedade aí por meio de amigos, a gente sabe que até família a gente tem certos tipos de problema, mas ela tem que ser muito bem descrita, essa divisão, e por via de regra, se não for existir essa distribuição de lucro desigual, a gente tem que ter aí a base do contrato social, que é onde vai dizer para vocês qual é a participação de cada sócio. Então vamos lá. Professora, quais são as fontes de capital de uma empresa, ou seja, o capital de terceiros? Os passivos gerais, aonde nós temos os fornecedores, aonde a gente tem as obrigações com salários, com empréstimos, e aonde nós temos as obrigações relacionadas aos fornecedores de capital próprio. Nós temos elas dentro do patrimônio líquido. Tanto que, quando a empresa vai participar de algum tipo de concorrência ou alguma participação em algum investimento que demanda a avaliação do capital social, que demanda a avaliação do potencial da empresa, alguns processos avaliam o patrimônio líquido, porque é no patrimônio líquido que tem a representação do capital investido. E digamos assim, se eu tenho um capital social de 300 mil reais, obviamente ele tem que estar convertido em algum tipo de ativo. Então, por aí, o analista, um investidor, ou até mesmo o possível investidor, ele consegue analisar a solvência da empresa. Então, assim como os ativos são importantes para dizer a capacidade que a empresa tem de gerar benefício econômico futuro, os passivos também têm a sua participação de dizer o quanto a empresa está bem financeiramente no mercado. Porque ali a gente tem todas as origens, é como se a gente tivesse todo o processo inicial de planejamento dos negócios. Então, assim como os ativos são importantes, os passivos também são. Eu, particularmente, gosto muito de falar de ativos, porque eu gosto muito do conceito de valor. Eu acho que o conceito de valor dentro da contabilidade,
ele nasce no passivo, mas ele ganha aí um grande cenário de discussão dentro do ativo. Porque o ativo é o que a empresa adquire para que ela possa fazer virar dinheiro. Então, quando a gente usa essa expressão de fazer virar dinheiro, a gente tem muita divergência de opiniões. Porque eu aprendi lá atrás, no comecinho da minha faculdade, que dinheiro era só receita. Mas com o passar do tempo, eu pude perceber que dinheiro não é só a receita, não é só o que a empresa vende com nota fiscal. Dinheiro pode ser um rendimento de uma aplicação financeira. O dinheiro que originou lá no meu empréstimo no passivo, ele pode gerar uma fonte de benefício econômico futuro. Então, quando eu falo para vocês de benefício econômico futuro, eu gostaria muito que vocês pensassem num termo macro, porque às vezes a gente pensa só no dinheiro que as vendas geram, mas benefício econômico futuro não é só isso. O passivo, por incrível que pareça, que é o que a gente veio conversando hoje mais, ele também tem essa característica de benefício econômico futuro. Porque pensem comigo, se eu adquirir um bem, ou eu assumir uma dívida com alguém, e ele não assumir aquelas duas características básicas, que é gerar benefício econômico futuro e possuir custo ou valor que possa ser mensurado, ele não pode fazer parte da demonstração contábil. Se ele não pode fazer parte de um demonstrativo contábil, obviamente ele vai ser considerado uma perda. E quando eu falo de perda na contabilidade, eu tenho reflexo lá no meu resultado. E quanto menor o resultado, menos lucrativa é a empresa, menos distribuição de lucro a empresa tem e, consequentemente, menos dinheiro o sócio recebe. Professora, mas a gente sabe que na prática não funciona desse jeito. A gente sabe que na prática o sócio vai distribuindo o valor e chegou no final do mês, a empresa não tinha lucro para ter distribuído. E aí? Porque isso pode acontecer. Isso também aí é uma característica do processo de distribuição de lucro. O que acontece, professora? Eu peguei lá e fui distribuindo. Só que chegou no final do mês, a empresa não apurou lucro. Ela apurou prejuízo. E aí? Como que ela distribui dinheiro se ela está apurando prejuízo? Aí a gente cai naquela briga contábil que a gente vê no nosso dia a dia. Quem é aí da área que está assistindo a nossa discussão. É a antecipação de lucros. Vai chegar uma hora que ou o sócio devolve ou a empresa repõe. Vai ficar lá como se fosse um empréstimo. Professor, então quer dizer que a antecipação de lucros ela tem uma característica de empréstimo? É como se a empresa adiantasse um lucro que ela ainda não vai ter? Exatamente isso. Isso pode acontecer de duas formas, tá, pessoal? Pode acontecer para aporte de aumento de capital ou é feito mesmo a distribuição desordenada, que às vezes a empresa não acompanha, até mesmo o contador não acompanha, tá, gente? Eu já vi casos de contadores não acompanhar. E eu também não gosto muito de falar que o meu colega erra. Eu estava até conversando essa semana com outro colega sobre isso. Eu tô evitando dizer que o meu colega está errado. Porque como a contabilidade ela tem tantos entendimentos diferentes e embasamentos teóricos diferentes, eu gosto de dizer que às vezes existem divergências de opinião. Embora algumas divergências de opinião, no final das contas, ela acaba realmente levando aí ao lançamento com erro. Mas eu tô adotando essa prática aí de falar que é uma divergência de opinião. E antes da gente mesmo emitir qualquer parecer ou dar qualquer tipo de informação, é importante que a gente se embase antes, busque, procure e depois a gente emita aí o nosso parecer, porque é complicado. Vai que o outro lado também tá certo e é a gente que tá errado. Então, aprender ele é mútuo. Acho que a gente aprende errando. Mas passivos e obrigações seriam exatamente isso. O passivo, ele acaba também se tornando uma fonte geradora de receita. Professor, mas em que sentido um passivo vai também se tornar uma fonte geradora de receita? Porque quando eu não tenho dinheiro para comprar uma matéria-prima, eu vou lá e parcelo ela com o meu fornecedor. Então, se eu parcelo ela com o meu fornecedor, eu acabo assumindo uma dívida. E esse fornecedor, ele acabou meio que emprestando para mim até que eu vá pagar a primeira parcela. Aí vem
a segunda parte, que é mais voltado para a parte administrativa ou gerencial, que é conseguir fazer gerar um fluxo de caixa nos prazos certos para poder liquidar essa dívida com o fornecedor. O que é muito comum acontecer aí no dia a dia do mercado? A empresa não tem um fluxo de caixa controlado, ou que a gente chama, em análise das demonstrações contábeis, de prazo médio de recebimento. O que o prazo médio de recebimento é? Nada mais é que o prazo correto entre a aquisição do produto até o seu momento de venda, ou a prestação de serviço, o início da prestação de serviço, ou até o seu momento de recebimento. Ou seja, eu tenho que ter um prazo coerente entre o meu prazo de pagamento de fornecedor e o meu prazo de pagamento de clientes. Porque o que vai pagar a minha dívida com o fornecedor é o valor do produto que eu vou vender. Por isso que, obviamente, o valor do meu preço de venda, ele sempre tem que ter uma margem de valor que cubra o meu valor de compra. Professora, a grosso modo, então, qual seria essa continha que eu tenho que fazer? Vamos supor, hipoteticamente, que você tenha comprado um produto que custou R$50 a unidade. Para que você possa pagar esse produto e ainda ter lucro em cima dessa venda, ou seja, você tem que pagar o que você gastou, mas você também quer ganhar algum dinheirinho. Então, obviamente, você teria que vender ele por quantos? Por R$55. Você teria aí um ganho de R$5. Professora, mas o que tem dentro desse ganho para poder cobrir essa obrigação e ainda sobrar dinheiro? O que tem ali dentro desses R$5? Porque se ele não gerar lucro, eu não consigo distribuir dinheiro para os sócios. E, obviamente, também não vou conseguir pagar o seu prolabore. O que tem nesse plus? O que tem nesse lucro? O que ele precisa de cobrir? Ele precisa de cobrir uma despesa de salário, as despesas tributárias, aluguel, luz, telefone. E o que é esse processo dentro da contabilidade? É a famosa composição do preço de vendas. É relacionado aí à contabilidade de custos. A contabilidade de custos é o ramo contábil que cuida da métrica dos gastos efetuados pela empresa. Aí, de mãozinhas dadas com a contabilidade gerencial, com a controladoria, em algumas vezes a gente chega até a confundir a contabilidade de custos com a contabilidade geral e com a controladoria. Porque é muito comum a controladoria controlar também os custos da empresa. Só que ela controla. Agora, quem desenvolve as métricas, quem faz as bases aí de mensuração e de controle é a contabilidade de custos. A controladoria, como o próprio nome diz, ela apenas controla. Dos ramos da contabilidade, assim, o que eu mais me identifico, fora os ramos comuns que a gente tem aí no dia a dia, seria a controladoria. Eu acho que a controladoria, ela abre muito a cabeça do contador e a visão, porque a gente deixa de ser aquele contador que fica ali o dia inteiro, no passivo e no ativo, no débito e no crédito. Talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade maior, porque a gente precisa de começar a pensar como gestor. E nós, contadores, nós temos aí essa prerrogativa de administrar e contabilizar, mas a gente, por cultura, acaba mais sendo a cabeça de contador do que de administrador. Então, a gente quase não tem aí a cabeça de gestor, de gerenciar. A gente não consegue pensar o macro. Então, a controladoria, ela vem aí, é uma base, é uma ramificação nova da contabilidade, que ela vem treinando a gente a interpretar os ativos, a interpretar os passivos, a interpretar quais ativos aí têm a função de liquidar as contas, as obrigações de curto prazo. É ele que diz pra gente quais são os ativos que vão me render aí uma receita até o final da sua vida útil ou também não. Então, essa é a função aí da controladoria. Às vezes as pessoas não entendem muito o que é o controle. Aí taxam ele de chato, fala que o controle não me deixa fazer nada, a controladoria tá me barrando tudo, mas essa é a função. O profissional, quando ele assume o lugar da controladoria, ele vai fazer essa análise e vai avaliar o que a gente está fazendo. Ele vai avaliar o valor que o sócio está recebendo, se está de acordo
se as suas distribuições de lucro elas estão de acordo com os montantes permitidos. É ele que vai analisar e vai falar assim, ó, para que tá muito, para que tá feio, né? Para que tá feio. Chega, vamos parar por aqui, vamos analisar, vamos pensar em uma forma de reduzir essa distribuição de lucro. Tá desproporcional. O sócio que tinha menos está recebendo mais, o sócio que tinha mais está recebendo menos. E cadê o documento que comprova isso? Da onde surgiu essa informação? Por que esse sócio recebeu a mais? Se ele recebeu a mais, ele pode ter tido aí uma distribuição de lucros antecipada. Isso tem que ser informado para a contabilidade. Assim como os ativos são importantes, pessoal, os passivos também são. Porque eles são a base aí da construção de qualquer estrutura de patrimônio. Ah, professora, mas lá na empresa que eu trabalho, a gente praticamente não analisa ativo e passivo. A gente analisa resultado, eu falo de EBITDA, eu trabalho aí o lucro antes dos impostos, porque a empresa que eu trabalho é lucro real, então eu tenho que analisar as despesas dedutíveis ou indedutíveis. Como que eu faço isso? Eu quase não vejo o ativo. Para mim, o ativo e o passivo não são importantes. Eu só tenho uma DRE, pessoal, que é a demonstração do resultado de exercício, para quem está assistindo aí e não conhece, se eu tiver uma estrutura de patrimônio definida. Se eu souber que eu tenho clientes a receber, se eu souber que eu tenho um saldo positivo na minha conta bancária, se eu tiver um ativo imobilizado aí saudável. Então, embora não pareça, embora a maioria das empresas foquem na DRE, o balanço patrimonial também é uma informação muito importante. É cultural as empresas trabalharem mais com a demonstração de resultado do exercício, porque a gente vai cair de novo no que eu falei na nossa live anterior e no que eu também comentei na nossa live de hoje. É muito comum a empresa ir direto na DRE, porque a DRE fala de lucro. Lucro, de uma maneira geral, quando a gente escuta a palavrinha lucro, eu remeto a dinheiro. Mas só que a gente sabe que o lucro que está na DRE, 99% das vezes ele não é dinheiro. Porque a contabilidade, ela tem um lapso aí de tempestividade. Quem ainda não estudou ainda vai conhecer as características aí da informação contábil, a tempestividade é uma delas. A contabilidade ela tem um problema com a tempestividade das suas informações, porque ela segue um princípio contábil que é norma geral, que se chama regime de competência. No regime de competência, você deve registrar o fato pela sua data de ocorrência, independente do seu reflexo no fluxo de caixa. Então, esse regime, ele causa essa distorção na palavra lucro. E se vocês pararem para pesquisar, e quem gosta de pesquisar literatura técnica, vocês vão ver que a palavra lucro, ela sofre essa distorção devido à tempestividade, porque aquele lucro que está lá na DRE, vamos supor, esse mês eu vendi 30 mil reais de mercadoria. Emiti a nota fiscal, mandei para os meus clientes, paguei as minhas despesas aí de 10 mil reais, eu tive um lucro de 20 mil reais. Mandei 10 mil reais para cada sócio, beleza, o sócio está sorrindo. Mas só que não caiu 10 mil reais na conta do sócio. Mas Maria Paula, por que não caiu 10 mil reais aí na conta de cada sócio? Porque a empresa reconheceu na contabilidade os 10 mil, mas o dinheiro só vai entrar no mês que vem, dia 4 do mês que vem. Porque em relação ao fluxo de caixa, em relação ao padrão financeiro, nossa competência não é o recebimento. Não é o recebimento do dinheiro, mas sim a emissão do documento fiscal, ou do recibo, ou do contrato que comprova essa operação. Então, o que a contabilidade fez? Como que a gente vai sanar isso? Porque isso vai me dar problema. Porque eu vou ter um ativo baixo e eu vou ter uma obrigação lá em cima para pagar e eu não vou ter dinheiro. Então, aí entra o papel do contador com a cabeça de financeiro. Ele vai precisar de fazer um desenho do fluxo de caixa, ele vai precisar de interpretar a realidade da empresa. Por isso que o profissional contábil voltado para a controladoria, ele vem ganhando aí tanto destaque no mercado. E é aquilo que eu gosto sempre de falar, a contabilidade, ela deixa de ser aquele mecanismo do dia a dia
do débito e do crédito para ser uma ciência interpretativa. Aí eu torno a defender, a contabilidade ela não vai acabar. Ela tende a se moldar e nós como profissionais também temos a tendência aí de mudar os nossos padrões de trabalho. E eu aprendi isso por trabalhar nos dois lados. Eu consigo enxergar os dois lados da contabilidade hoje, porque graças a Deus eu consegui trabalhar nos dois lados dela. Eu trabalhei no escritório de contabilidade muitos anos, eu sei como é a rotina do profissional contábil, eu sei que a gente não tem tempo para parar para fazer as análises, mas eu também tive um ganho muito grande, porque eu sentei do outro lado da cadeira, eu saí da cadeira do escritório e fui para a cadeira da empresa. E muitas vezes, quando a gente está dentro de um escritório, a gente não consegue entender quais decisões que o empresário toma. Mas quando a gente senta na cadeira do lado do empresário, a gente vê que é muito difícil essa informação chegar com tempestividade, com coerção, com correção para o contador. Então, graças a Deus, por ter trabalhado e por trabalhar ainda nesses dois lados, eu consigo enxergar a contabilidade. E é aí que eu consigo enxergar a importância da controladoria e a importância do contador aí ser o fornecedor de informações. E essa ainda é uma falha que a gente tem. A gente conhece, a gente sabe o que tem que ser feito, mas falta para nós contadores ensinarmos para o empresário o que ele tem que fazer certo. Se ele vai fazer certo ou não, pessoal, aí já não cabe a nós. Cabe a nós orientar. E eu aprendi isso trabalhando do outro lado, não do lado do contador, mas sim do lado da empresa. Eu vou dizer o que tem que ser feito. Agora, o que vai ser feito é o empresário que vai dizer. Porque nem tudo que a contabilidade fala que deve ser feito, a empresa pode fazer. Talvez o que a contabilidade pede não cabe ao investimento que a empresa quer fazer. Então, a gente tem que trabalhar para que o empresário possa ganhar dinheiro da forma mais correta possível. Então, gostaria muito de deixar aí essa informação para vocês e para quem quiser dar uma pesquisadinha, um pouquinho sobre o que é a controladoria e sobre quais são aí as ferramentas que ela trabalha, que é um bracinho muito interessante e que vem ganhando uma grande representatividade aí no mercado contábil. Porque essas interpretações, pessoal, essas discussões que a gente tem em relação a bens, direitos e obrigações, eles acabam tornando a contabilidade aí riquíssima em informações. A gente tem contador aí que trabalha na área tributária, a gente tem contador que trabalha na área de mercado financeiro, a gente tem contador que só trabalha com igrejas, que são as eclésias, a contabilidade das eclésias, descobri isso hoje. Então, cada um vai trabalhar de uma forma dentro do seu nicho, dentro do que ele gosta de fazer. Mas é um ponto, assim, de extrema grandeza que se eu pudesse deixar de dica para vocês, é que vocês contadores sentem nos dois lados da cadeira. Sentem no lado da contabilidade e o dia que vocês tiverem a oportunidade de deixar a cadeira da contabilidade e sentar na cadeira do empresário, conhecer como que uma empresa gira, até a informação chegar pra gente na contabilidade, aí eu posso dizer que vocês vão ser um profissional assim, 80%. Por isso que eu falo que hoje eu sou uma contadora 80%, porque eu consigo ver os dois lados. Eu vejo o lado do contador e eu vejo o lado da empresa. O Amos deixou uma mensagem aqui. Nosso escritório trabalha com igrejas. O seu escritório provavelmente trabalha com a contabilidade das eclésias, o Amos. O ano passado, acho que foi o ano passado, eu fiz uma live no Instagram pela instituição onde eu trabalhava, né? Que a gente passou alguns conceitos aí importantes sobre as eclésias. Eu te confesso que algumas coisas eu também não conhecia. Em relação ao conceito de ativo, ao conceito de passivo. Então, assim, é uma área muito interessante. Eu conheço pouco, porque é usual mais do contador trabalhar com comércio, com a prestação de serviço, né? Mas a gente sabe que tem escritórios aí que são voltados para a área das igrejas, tem escritório que trabalha mais com associação, e a critério de informação, essa parte das igrejas, das associações, dos templos no geral, né, de qualquer culto,
a gente trata como terceiro setor. E tem toda uma regra aí voltada para essa parte de terceiro setor. E já que a gente está falando de terceiro setor, eu não posso também deixar de falar da contabilidade sustentável. Porque a contabilidade sustentável também é uma modinha da contabilidade que vem aí, que são os ativos financeiros ou as finanças ambientais propriamente ditas, que também é um ramo que vem crescendo muito no mercado. Poucas pessoas trabalham com as finanças ambientais, por ser um termo muito novo. As empresas, elas não adotam aí as finanças ambientais em 100%, mas é uma informação que vem crescendo muito no mercado contábil e que vem trazendo aí mais campos de mercado para a gente e mais uma afirmação que a contabilidade ela não vai acabar, ela só tende a crescer. A gente que tem que se moldar ao mercado. Agora, o porquê, professora, que essa contabilidade ela muda tanto? Por que surgem tantos mercados? Afinal de contas, por que a contabilidade ela não vai acabar? Porque é aquilo que eu falo nas aulas de teoria. A contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Contabilidade não é matemática. Todo mundo entra na faculdade achando que contabilidade é matemática. Eu sou bom de matemática, então vou entrar na contabilidade. Mas é aí que a gente se engana. A contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Ela é aplicada porque dentro das suas técnicas, dentro dos seus meios aí de controle e de verificação do patrimônio, ela precisa de utilizar regras numéricas. Mas ela é em si uma ciência social, ela é mais uma ciência qualitativa com apoio de dados quantitativos do que quantitativa com apoio de dados qualitativos. Ou seja, ela tem mais interpretação e mais intervenção do meio social, dos fatos que acontecem no dia a dia, do que propriamente da matemática. Vai surgir um ramo novo da contabilidade todas as vezes que surgir algum tipo econômico diferente. Professora, a contabilidade ela sempre foi a mesma. Em 2007, 2008, se eu não me engano, ela começou a mudar. Foi quando começou aí o processo de convergência. Por que existiu o processo de convergência? Para que a contabilidade pudesse ser para o mundo inteiro, não somente para um determinado país ou para um determinado grupo de sociedade. Então, o que isso fez? Que a contabilidade se transformasse. Os mercados estavam crescendo, estava vindo com força os padrões aí da controladoria e da contabilidade gerencial, que é a contabilidade do empresário, que é o contador pensando como empresário e não o contador pensando como contador. Então, o que aconteceu? Existiu a harmonização. E essa harmonização levou a algumas alterações contábeis. Alteração do meio econômico, alteração da contabilidade. Ou seja, eu tenho aí o movimento da ciência social aplicada, que é a interferência do fato social no momento que a contabilidade vem vivendo. Isso foi em 2008. Quando foi mais ou menos em 2009 e 2011, se eu não me engano, que eu não lembro aqui de cabeça, foi 2009. 2009 que findou-se o RTT. Com o final do RTT, as empresas tiveram que começar a adequar aí os seus padrões de tributação e começar a mudar a sua escrituração. Em 2009 começou a padronizar a escrituração contábil digital, que são os livros contábeis, tá, pessoal? Não é ECD, não é SPED e não é ECF. Começou-se aí a parte das ECDs, porque em 2009 começou a era digital da contabilidade. Finda o RTT e a contabilidade começa a ter que se adequar aí às mudanças digitais. Então, a contabilidade deixa de ser manual para começar a estar dentro dos padrões aí da informática. Daqui para frente, pessoal, a contabilidade ela só vem crescendo, ela só vem se atualizando. Cada dia que passa, existe um parecer normativo diferente, existe uma informação nova gerada pela contabilidade e que cada dia mais traz novos caminhos e traz novos mercados de trabalho
para nós profissionais contábeis. E a gente vai deixando cada vez mais de ser aquela pessoa que fica atrás de uma pilha de papel, apenas emitindo guia e fechando balanço. A gente começa a entender qual é a real função da contabilidade. E a contabilidade, ela deixa de ser do contador para ser do empresário. É isso que vem aí, que a contabilidade vem caminhando. Então quer dizer que daqui uns dias, aquele contador que só fecha balanço, que só faz lá o débito e o crédito, só registra ativo e passivo, ele pode deixar de existir? Ele pode. Se ele não conseguir entender que com o passar dos tempos ele vai deixar de ser contador para ser gestor. Eu demorei algum tempo para entender isso, como eu falei para vocês. Eu só entendi a partir do momento que eu sentei do outro lado da cadeira, durante 4 anos e meio ainda sento nessa cadeira até hoje. Então eu comecei a entender como que a contabilidade é importante, como que ela é necessária. E eu consigo ver que o contador, ele acaba deixando de ser um mero fornecedor de informações para ser a pessoa mais importante para qualquer tipo de tomada de decisão. Às vezes algumas decisões muito volumosas, que deixam a gente alguns dias sem dormir, ou pelo menos fico sem dormir, quando eu emito algum parecer ou algum tipo de relatório que exige aí uma demanda muito grande, mas faz parte da profissão que a gente assumiu. Quando a gente entra na contabilidade, a gente já sabe que nós vamos tomar conta de um dinheiro que não é nosso. Então, quando o dinheiro não é nosso, a gente tem que ter o maior zelo e o cuidado possível. Por isso que a contabilidade trabalha com uma outra característica da informação, que é a compreensibilidade. Nós não temos que ser 100% corretos, mas a informação que a gente gera, ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. Ou seja, ela tem que representar o mais próximo possível uma determinada realidade. E para que a gente não faça esses erros, não cometa o equívoco de gerar uma informação incorreta ou de fazer uma interpretação incorreta, a gente tem várias bases para tirar as nossas dúvidas. Hoje a gente tem os famosos CPCs da vida, que são os pronunciamentos emitidos aí pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, que são as dúvidas nossas do dia a dia, pautuadas em manuais que não vão deixar a gente errar mais. É de lá que a gente entende que o imobilizado não é somente o valor do caminhão que eu comprei, podem ser aí vários outros itens que vão compor esse valor. Então, o imobilizado não é somente o valor do caminhão. Se eu precisar de acoplar um equipamento nele e que o caminhão só vá funcionar se eu tiver esse equipamento, o valor que vai ser lançado lá na contabilidade no imobilizado é o valor do veículo mais o valor do equipamento. Isso acontece muito em motor, por exemplo. Se é uma peça de um motor que é indispensável para o caminhão funcionar, consequentemente, ela vai compor o valor contábil que vai ser registrado lá na contabilidade. E esse valor reflete no futuro com benefício econômico, que reflete com valor de vendas, e assim sucessivamente. Então, essas são algumas ramificações da contabilidade, ou melhor dizendo, são alguns segredos que a contabilidade tem, que algumas pessoas acham um pouco estranho, uns acham um pouco difícil, uns ficam nervosos porque vai contra o que a gente segue aí na nossa realidade do dia a dia. Mas que se a gente parar para pensar, para respirar e botar a nossa cabeça para funcionar, para ver como as engrenagens de uma empresa funcionam, a gente vai conseguir entender. Só que a gente só consegue entender essas funções e essas engrenagens a partir do momento que a gente deixa a cadeira do contador técnico para pensar com a cabeça do contador empresário, do contador empreendedor, do contador dono de empresa, que precisa de fazer uma empresa girar para ganhar dinheiro. Então são coisas assim que a gente vai aprendendo com o dia a dia e que eu torno a dizer para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de serem contadores dos dois lados da moeda, vocês vão chegar no 80% igual eu tô chegando. Porque são mundos assim que se completam e que ajudam qualquer pessoa como profissional a crescer. Porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais domínio você tem de uma empresa, e a partir do momento que você entende que você como contador tem uma empresa na sua mão, você começa a entender que a sua responsabilidade é muito grande e que você tem que ter muito zelo pela sua profissão e pelas informações aí que você gera.
Pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje. É o que eu queria deixar para vocês. Deixar aí o sinalzinho de interrogação sobre obrigações, que são o foco maior da contabilidade. Eu acho que não só da contabilidade, do empresário em si. Se você quer ser um contador consultor, se você quer ser o apoio de qualquer empresário para que a empresa dele possa funcionar, você tem que entender muito bem o que é obrigação, porque se você tem obrigação, você precisa de gerar receita. Então fica aí a minha dica de hoje para vocês. Espero encontrar vocês no nosso 4º e último episódio da série Desvendando os Segredos da Contabilidade. E já aproveito para deixar para vocês que a partir do mês de julho eu vou estar fazendo aí um intensivo sobre ICMS, também em 4 encontros. Provavelmente eu devo fazer ele no YouTube. Eu não devo fazer ele aqui pelo Instagram, eu vou fazer pelo meu canal do YouTube. Mas eu convido vocês todos a participarem, vai ser feita uma live ao vivo e também vai ter um fechado sobre ICMS, esse vai ser ao vivo, vai ter link no Meet, vocês vão poder trocar as informações. Eu vou abrir o link de inscrições e quem quiser participar vai receber o link, também vai ser 100% aí online e gratuito. Vão ser 4 encontros aí de 1 hora, para vocês trazerem aí dúvidas pontuais que vocês querem conhecer sobre o ICMS. Então acompanhe a nossa página no mês de julho e eu agradeço aí a participação de todos nessa pontezinha de feriado. Um bom descanso e até o nosso próximo encontro. E lembrem-se de deixar um oi para mim no WhatsApp da nossa página, que eu vou estar enviando o link de hoje, porque teve gente que falou que copiando e colando esse link que eu deixei aqui para vocês nas mensagens, não está conseguindo deixar os dados para receber o certificado. Aí vocês me mandem que eu vou estar enviando o certificado da 2ª live. Obrigada, Sabrina. Já tá com saudade, Sabrina? Semestre que vem a professora não tá lá, mas vocês vão assistindo as minhas lives na minha página. Depois você dá uma assistida, ô Amos, que vai ficar salvo aqui. Aí você vê a parte das igrejas, tá bom? Pessoal, muito obrigada, boa noite, bom descanso a todos. Até a próxima!